Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso Pirkei Avot. Então, a gente está, Baruch Hashem, já mais ou menos na metade do Perek Beit, do segundo capítulo. Então, a Mishnah Zayin, a gente parou na Mishnah Zayin, a nossa sétima Mishnah, aqui do segundo capítulo do Pirkei Avot, fala o seguinte: o Ayaomer, assim ele dizia. A gente terminou a Mishnah passada falando sobre o Hillel Hazaken, né? O grande sábio Hillel, com um ensinamento muito importante. A gente terminou a aula passada falando sobre o conceito do Midah Keneged Midah, do medida por medida. Quando alguém faz uma coisa lo além, uma coisa ruim, normalmente o castigo de Hashem vai ser na mesma moeda. Quando alguém faz uma coisa boa, também a recompensa de Hashem vai ser na mesma moeda, e tudo isso é uma bondade muito grande do Criador do mundo, que Ele quer que a gente perceba a mão dele em tudo que está acontecendo, e que a gente perceba coisas que a gente possa estar errando, e que a gente pode estar, às vezes, machucando uma outra pessoa, mas quando é nos outros, a gente não sente a dor. Aquele famoso ditado em português que pimenta nos olhos dos outros não arde. Então, a gente só sente que arde a pimenta quando cai no nosso olho. Às vezes, a Hashem precisa mandar, quando você não está se importando com a honra dos outros, com o sentimento dos outros. Então, muitas vezes, lo aleno, mas Hashem, ele manda para a gente para sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, isso vale para as coisas positivas, isso vale também para os castigos de Hashem, tudo para que a gente possa melhorar a cada dia, que a gente possa se tornar pessoas cada vez melhores. Então, assim foi o ensinamento, assim a gente terminou na aula passada o ensinamento do Hillel Hazaken, e ele traz hoje um outro ensinamento que qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos ver um reflexo da nossa sociedade atual no ensinamento de 2000 anos atrás do Hillel Hazaken. O Ayaomer, assim ele ensinava também, Marbe Basar, Marberima. Aquele que aumenta muito a carne, ele vai aumentar os vermes também. O que quer dizer isso? No momento que a pessoa ela sai desse mundo, se essa pessoa ela dedicou a vida só para os prazeres do mundo material, para a comida, para a bebida, para todos os outros tipos de prazer, então essa pessoa, infelizmente, no momento do falecimento, então está escrito que os vermes que tem depois da morte, isso causa um sofrimento muito grande, porque uma parte da alma continua ainda conectado com o corpo. Então, a pessoa aqui quer dizer aquele que come muita carne. Carne aqui é só uma expressão de desejos, né? Pessoa aqui, ele está muito preocupado em saciar todos os seus prazeres materiais. Marberimá, ele vai aumentar os sofrimentos de depois da morte que essa pessoa vai ter. Marbe Nechassim, se a pessoa ela acumula muitos bens, Marbe DH, ela vai aumentar as preocupações. Olha que incrível! Se a pessoa não tem nada, ela não tem que estar preocupada que ninguém vai roubar ela, que ninguém vai querer enganar ela. Tem o famoso, né, o golpe do baú, a pessoa quer casar com o outro só porque o outro tem dinheiro, sem ter nenhum sentimento verdadeiro. Então, a pessoa que ela tem muito, ela começa a aumentar as preocupações. Muitas vezes a gente pensa que, olha que inveja daquela pessoa que tem tanto, eu estou aqui com as minhas preocupações, e aquela pessoa, ela tem tanto, ela não deve ter preocupação nenhuma, justamente o contrário. Quanto mais a pessoa tem, mais preocupações. Óbvio, a gente precisa ter um mínimo na nossa vida para ter a nossa sobrevivência, mas a gente tem que saber que também ter muito, isso só traz dor de cabeça, só traz preocupação. Marbe Nashim, Marbe Kshafim, a pessoa que vai querer ter muitas esposas, então vamos lembrar, esse ensinamento, essa Mishnah, ela se trata de uma época em que as pessoas, os homens têm a permissão da Torá de se casar com mais de uma mulher, mas obviamente a gente está vendo aqui desse ensinamento da Mishnah, por mais que existe a permissão, isso não é uma prática muito recomendada, porque aquele que marbe nashim, marbe kshafim, aquele que vai ter muitas esposas,
vai ter muita feitiçaria. É muito provável que antigamente muitas mulheres acabavam se ocupando com feitiçarias, com mexer coisas, realmente com os mundos espirituais. Então, se vai ter muitas esposas, vai ter muitas feitiçarias. Marbesh Fahot, se tiver muitas escravas, Marbezimá, vai aumentar o nível de depravação. Então, por quê? Porque se tem muitas empregadas em casa, o comportamento delas também não vai ser um comportamento adequado. Marbe Avadim, Marbe Gezer, se tem muitos escravos, vai ter muito roubo. Então, olha que interessante o quanto tudo isso reflete muito da nossa vida moderna, né? O que a gente acaba, infelizmente, vivenciando no nosso dia, que a pessoa quer ter muitos funcionários, começa a aumentar os roubos, quer ter muitas empregadas, acaba tendo até dentro de casa atos de imoralidade. A pessoa quer ter uma vida voltada para os prazeres, ela acha que isso vai trazer para ela, que ela vai estar feliz, que ela vai estar tranquila, e isso só traz mais preocupação, só traz mais dor de cabeça e só traz mais problemas para a pessoa. Então, a regra da coisa é, em termos do mundo material, quanto mais a pessoa tem, mais prejudicial isso é para ela. Qualquer excesso, óbvio, a gente precisa ter um mínimo. Isso é uma das grandes dificuldades aqui do mundo material, justamente a gente conseguir atingir o nosso equilíbrio. Então, o que a Torá está falando, de novo, não é para fazer um voto de pobreza, a pessoa abrir mão de tudo. Tem um filme que me mandaram há algum tempo, um documentário chamado Minimalista, de pessoas que largaram tudo na vida e vivem numa casa com uma cadeira, com uma mesa. Isso também já é ir para o extremo, não é isso que o judaísmo fala. O judaísmo ensina andar no caminho do meio. Significa, tenha uma casa bonita, você pode ter um carro bonito, você pode ter um mínimo de conforto, de uma vida tranquila, mas a gente tem que fazer muito esforço para fugir de qualquer tipo de excesso, para fugir de qualquer coisa que acabe prendendo muito a gente no mundo material. Aqui ele está falando que Marbe Basar Marbe Rimá, um dos pontos importantes para a gente saber que quando os nossos sábios eles descrevem o processo de falecimento, um processo que para algumas pessoas é um processo muito tranquilo, como a própria Torá descreve o falecimento de Moshe Rabbeinu e do Aaron Cohen. A Torá fala que eles morreram com o Neshikat Hamavet, um beijo da morte de Hashem, que é como se fosse tirar um fio de cabelo que está flutuando sobre um copo de leite. Quer dizer, uma coisa que sem nenhum tipo de trauma, sem nenhuma dificuldade, você vai lá, tira aquele cabelo do copo de leite e está separado um do outro. Mas fala que os rechaim, os perversos, a separação do corpo e da alma, ela é difícil, ela é sofrida, como tirar algodão que está preso no espinheiro. Quer dizer, você vai puxando, ele vai se desfazendo, é muito difícil você tirar, algumas partes vão ficando lá no espinheiro. Assim funciona tirar a alma do corpo de alguém que dedicou a vida só para os prazeres materiais. Então, a alma ela tem que vir aqui para esse mundo, mas o corpo não pode estar voltado só para os prazeres materiais. Quanto mais a gente está voltado para o lado espiritual, isso não quer dizer a gente não viver uma vida material. Você pode viver uma vida usando material, mas nunca esquecendo de canalizar para o espiritual e sempre perguntando de verdade se a gente precisa de alguma coisa ou se é esse a mais, esse que está sobrando, esse excesso, que muitas vezes acaba fazendo até mal para a gente acha que precisa e aquilo acaba fazendo mal. Isso é muito claro, por exemplo, na área alimentar, né? A gente sempre quer comer um pouco mais e sempre parece e daqui a 10 minutos você está passando mal de tanto que você comeu. Então, olha que loucura tem. Falam que de todos os animais, o peixe ele é um dos animais que morre pela boca. Por quê? Porque se você acidentalmente deixar cair o pote inteiro de comida dentro do aquário, o peixe vai comer até morrer. Então, a verdade é que não é só o peixe que tem esse comportamento, o ser humano tem um comportamento igual. Quantos excessos, quantas coisas a gente come que não precisa, quantas vezes a gente senta para comer sem ter fome nenhuma, a gente come só pelo prazer, para
preencher o nosso lado material. Então, isso é muito negativo. Qualquer excesso em termos do mundo material, isso é muito negativo. E um outro ponto que aqui é interessante também, aqui está ensinando um círculo vicioso que pode acontecer na vida de uma pessoa. Por quê? Porque se a pessoa começar a se conectar muito com os prazeres materiais, como a gente falou, o primeiro prazer que a gente acaba procurando na vida é o prazer da gastronomia, de querer comer bem, de querer comer muito, de querer comer coisas que são gostosas, mas que não são saudáveis, que podem até fazer muitas vezes mal para o nosso corpo. Então, a gente começa essa conexão maior do que a necessária com o mundo material. Isso vai aparecer na alimentação, por isso que ele fala marbe basar, aquele que aumenta a carne. Depois disso, a pessoa que quer comer muito bem, ele vai ter que trabalhar muito para isso, ele vai também começar a acumular outros tipos de bens também. Então, não só ele vai começar na gastronomia, vai passar para outros tipos de prazeres materiais. Por isso que o segundo passo da Mishnah é aquele que acumula bens, acumula preocupações. Depois disso, já que a pessoa, ele agora é uma pessoa com um carro muito bonito, uma casa muito grande, ele vai procurar agora o prazer com as mulheres, vai querer ter mais de uma mulher, quanto mais melhor, e infelizmente isso vai piorando. Para manter muitas mulheres, vai ter que ter muitas empregadas, e para ter muitas empregadas e muitas mulheres e uma casa cheia, a pessoa vai ter que ter muitos trabalhadores na empresa. Olha só o círculo vicioso, quando a gente começa a, infelizmente, não ter autocontrole, aonde chega esse círculo vicioso, a pessoa vai se estragando em todas as áreas da vida dele. Qual é o contrário disso? A Baruch Hashem, o Hillel fala, qualquer excesso em termos de mundo material, ele é prejudicial. Mas se os excessos são voltados para o mundo espiritual, então aqui é o contrário, aqui vai ser uma coisa positiva para o ser humano. Marbe Torá, Marbe Haim. Aquele que vai ter muita Torá, ele vai aumentar a vida dele, a vida tanto nesse mundo quanto a vida no mundo vindouro. A palavra Haim, olha que interessante, no Lashon HaKodesh, no hebraico, qualquer palavra que termina com im é plural. Então, Haim é vidas, não é vida. Então, quando a gente fala que Marbe Haim significa não só vida nesse mundo, mas também a sua vida verdadeira, a sua vida eterna. Quanto mais Torá, mais vida a gente está trazendo para a gente pode estar trazendo para os outros também. Quando a gente ensina a Torá para os outros, você pode estar dando vida também para uma outra pessoa. Marbe Yeshivá, Marbe Chokhmah, se você tem muito estudo, quanto mais estudo, e uma outra opinião, quanto mais alunos você tem, mais sabedoria também você vai acumular na tua vida. A gente já explicou isso quando a gente falou dos 48 Kinyanei Torá, as 48 ferramentas da Torá, que uma das coisas que mais afiam a cabeça de um professor é justamente as perguntas dos alunos, porque às vezes tem um enfoque que o professor nunca tinha pensado, uma forma de entender, e às vezes até uma pergunta que desperta o entendimento muito maior do professor. Já me aconteceu algumas vezes, impressionante, que no meio de uma aula, conforme eu estou explicando alguma coisa, eu consigo entender algum ponto que para mim ainda não estava claro. Até aquele momento, ele não estava 100% claro, e no momento que eu estou explicando, para mim também se esclareceu esse ponto. Então, quanto mais estudo, quanto mais alunos, mais sabedoria a gente vai ter. Marbe Etzá, Marbe Tvuná, quanto mais aconselhamento, mais você vai aumentando o teu nível de entendimento das coisas. É muito importante, isso é uma demonstração, antes de tudo, de humildade, que a gente aprende do Criador do mundo. Está escrito, quando Hashem ele criou o mundo, está escrito que ele pergunta, que ele falou, nascer Adam, façamos o homem, no plural. Então, a grande pergunta é com quem que Deus está falando, e os sábios explicam, ele está falando com os anjos. Então, por quê? Porque ele estava se aconselhando com os anjos. Toda vez que a gente tem humildade, a gente vai se aconselhar, a gente vai perguntar, a gente vai falar com quem sabe mais do que a gente não pode ter vergonha nenhuma
de perguntar as coisas. Outro ponto, né? Tudo isso a gente está vendo do lado espiritual, né? Quanto mais aconselhamento, mais entendimento das coisas. Marbet tzedakah, marbe shalom. Quanto mais tzedakah a gente vai dar, mais a gente vai trazer paz para o mundo. Por quê? Porque quando você ajuda as pessoas gostam de você, as pessoas vão procurar o teu bem. Se você tem muita coisa, mas você não se importa em ajudar os outros, você não se importa em querer que também todo mundo possa usufruir do que você tem na vida, as pessoas vão ter inveja de você. A gente já entrou nesse ponto que a inveja, ela causa muitos danos para a gente. Então, quanto menos a gente causar de inveja, melhor para a nossa vida. E uma das maneiras da gente não ter inveja é ajudando, dando tzedakah, ajudando outras pessoas. E com isso, a gente, Baruch Hashem, vai aumentar o shalom no mundo, todo mundo vai gostar da gente. Por quê? Porque a gente vai demonstrar que a gente se importa com cada pessoa. Kana Shem Tov, kana leatzmo. Se você adquiriu um bom nome, você adquiriu alguma coisa para sempre, porque todas as aquisições do mundo material, a gente sabe que elas são passageiras, mas o bom nome, aquele que conseguiu, acima de tudo, adquirir um bom nome, ele adquire coisas verdadeiras. Então, aqui, de novo, a Mishnah, o Hillel está mostrando o paralelo entre adquirir coisas materiais, que a gente sabe que do dia para a noite a pessoa pode perder tudo, e a aquisição de coisas espirituais. O que você adquiriu espiritualmente, isso, Baruch Hashem, a gente guardou no bolso para toda a eternidade, para a gente poder usar para os méritos do Olam Haba. Kanalo divrei Torá, kanalo hayei Olam Haba. Aquele que adquiriu palavras de Torá, adquiriu para si mesmo a vida eterna no Olam Haba. Então, aqui a gente vai vendo a importância, Bezrat Hashem, da gente estudar a Torá, da gente conseguir crescer cada vez mais, tentar se voltar cada vez mais para o espiritual. Eu vou repetir de novo, porque eu sei que é um ponto que muitas vezes a gente tropeça. A Torá não é contra a gente viver com o mundo material, a Torá não é contra a pessoa ter prazeres, a pessoa ter o Baruch Hashem. Se a pessoa recebeu uma brachá de Hashem, não tem problema nenhum ela usufruir essa brachá que Hashem deu para ela. A única coisa que Hashem ele pediu, divide também com os outros, compartilha com aqueles que têm menos, porque muitas vezes a gente tem muito mais do que a gente precisa e tem pessoas que não têm nem o mínimo. Então, olha, Baruch Hashem, uma das coisas que me deixou mais feliz com todas as tragédias e tudo que a gente escuta aqui da pandemia, estão tendo grupos de empresários aqui em São Paulo que, Baruch Hashem, não só eles estão ajudando as pessoas que estão passando por dificuldades, eles estão procurando para quem ajudar. Então, normalmente, pessoas que têm dinheiro, eles são procurados pelas pessoas necessitadas e as pessoas vão pedir o que elas precisam. Aqui está acontecendo diferente. Eu estou recebendo vários e-mails de pessoas procurando, olha, será que tem idosos da comunidade judaica que estão precisando de algum apoio? Olha, será que tem alguém que não está conseguindo pagar o seguro-saúde, que não está conseguindo? Pessoas indo procurar oportunidades de fazer hesed, de dar tzedakah, de ajudar aqueles que estão passando por um momento difícil. Então, olha que os nossos sábios trazem um machal, o Talmud traz um machal impressionante. Fala aqui de duas ovelhas que elas têm que atravessar um rio para chegar do outro lado. Uma ovelha, ela está toda tosquiada, ela está sem a lã nela, e a outra está completamente carregada de lã. Quando as duas entram no rio para atravessar, aquela que está tosquiada, ela atravessa sem dificuldade, mas aquela que está com a sua lã completa no corpo, a lã, quando ela se molha, ela vai ficando cada vez mais pesada e vai acabar afogando aquela ovelha. Então, assim também, se a gente usa os nossos bens materiais para também ajudar os outros, para transformar o mundo num lugar melhor, Baruch Hashem, então é como se você está tosquiando a tua lã para dividir para todos aqueles que precisam, mas aquele que quer a lã só para ele mesmo, aquele que quer aproveitar todos os prazeres do mundo material só para ele, só para a família dele, e não se importa
com os outros que estão passando necessidade. Esse é como aquela ovelha que vai acabar se afogando no momento que ela tentar atravessar o rio. Então, Bezrat Hashem, o resumo dessa Mishnah, a gente tem que saber, todo aquele que junta prazeres do mundo material, que vive exclusivamente só pelos prazeres, para aumentar as suas aquisições materiais, infelizmente, ele vai acabar tendo cada vez mais dor de cabeça, cada vez mais problemas. Para quem acha que vai resolver todos os problemas da vida quando ele tiver muito do mundo material, saibam que é justamente o contrário. A gente já citou algumas vezes, Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, foi uma pessoa muito rica, foi uma pessoa com muita honra, e a conclusão que ele chegou na vida dele, ele escreveu um livro de conclusões da vida dele, chamado Kohelet, e ele começa o livro com a seguinte ideia, Hevel ahevalim akol hevel, vanidade das vanidades, tudo no mundo material é uma vanidade. E ele falou, eu procurei no mundo material, em todos os tipos de prazer que o dinheiro podia me comprar, que a honra podia me trazer, eu provei de todos os prazeres do mundo e eu garanto, não tem nada do mundo material que preenche de verdade o ser humano. Então, por isso, a gente tem que saber que se é para ter mais do que precisa, que seja no mundo espiritual, que seja para a gente guardar para a nossa vida eterna, Bezrat Hashem, no Olam Haba. A Mishnah Het, a Mishnah 8, fala o seguinte, Rabban Yochanan ben Zakkai, que foi um dos talmidim do Rabi Akiva, um dos 5 talmidim do Rabi Akiva, que recomeçaram toda a transmissão da Torá, ele, Kibel mehilelu mishamai, ele recebeu do Hillel e do Shammai, o Ayaomer, e assim ele ensinava, In lamata Torah harbe, al tahzik tovah leatzbecha. Mesmo que você estudou muita Torá, e você vai ficar se achando por isso, achando que você é melhor que os outros, e quantas aulas você teve, quanto conhecimento, e quantas vezes você terminou todos os tratados do Talmud, não acha que você é melhor que ninguém, não acha que você realmente fez um grande feito, que lekar notzarta, porque para isso que você foi criado. Então, quando a gente, muitas vezes, a gente acaba se achando que nós somos melhores que os outros, aqui, na verdade, ele está falando em relação à Torá, mas isso vale para todas as áreas da vida. Então, a gente acha que porque a pessoa ele tem mais bens do que o outro, ou que a pessoa ele tem mais sabedoria que o outro, ou que a pessoa tem mais força que o outro, ele é melhor que o outro. Então, isso, infelizmente, é uma perda de tempo. Por quê? Porque aquele que consegue ter muito estudo, muita espiritualidade, muitos atos de bondade, ele está fazendo o que ele veio fazer, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele aqui nesse mundo. Hamishat talmidim ayu lo le Rabban Yochanan ben Zakkai. O Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele tinha 5 talmidim, provavelmente não eram só 5, mas eram 5 talmidim, 5 alunos que se destacavam no meio de todos os outros alunos. Ve'eilu hen, e esses são os 5 talmidim, Rabbi Eliezer ben Urkenus, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Berab Lazar ben Arah. Esses são os 5 livros. Ele vai começar agora a trazer qualidades que destacavam cada um desses 5 alunos. Rabbi Eliezer ben Hurkanus, Bor Sud, Sheino Meabed Tipa. Olha que impressionante. O Rabbi Eliezer ben Hurkanus, ele é um poço que foi revestido com cal, quer dizer que ele foi impermeabilizado e que ele não perde nem mesmo uma gota. O que significa? Tudo que ele estudava, Baruch Hashem, ele conseguia guardar para o resto da vida. O estudo entrava de um jeito no coração dele que ele nunca mais esquecia, nem mesmo uma gota de tudo que ele estudava na vida. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto. O Rabbi Yoshua ben Hanania, feliz é aquela que deu à luz a uma pessoa tão grande, tão incrível, quanto o Rabbi Yoshua ben Hanania. Um grande louvor para o Rabbi Yoshua ben Hanania. E olha que impressionante, isso contrasta um pouco. Óbvio que não estamos diminuindo, Deus nos livre, a grandeza das nossas matriarcas, mas está escrito que a Arifká, o falecimento da Arifká,
não aparece explícito na Torá. Está escrito que faleceu a Dvorá, a Meineket da Rivka, que era a ama de leite da Rivka, e Urash explica que quando faleceu a Dvorá, o Yaakov ficou sabendo também de uma outra má notícia, que foi o falecimento da Rivka, da sua mãe. Então, os nossos sábios falam que por que não está escrito explicitamente na Torá sobre o falecimento de Rivka? Então, para ensinar para a gente que quando a Rivka faleceu, os vizinhos dela acabaram enterrando ela meio às escondidas. Eles não quiseram divulgar para as pessoas para que o Esav não escutasse que a mãe dele faleceu e não viesse no enterro. Por que isso? Porque, infelizmente, a gente sabe, o Esav era um urachá, era um perverso, é uma vergonha para uma mãe ter um filho como o Esav. As pessoas iam olhar o Esav no enterro e iam perguntar, essa aí é a mãe desse perverso? Então, infelizmente, isso teria manchado o nome dela. Então, ela foi enterrada de uma maneira sem chamar muita atenção pelos vizinhos dela, e é por isso que nem mesmo a Torá ela escreve explicitamente sobre o falecimento de Rivka. O contrário também é válido. O contrário, Baruch Hashem, uma pessoa que ele atinge um nível espiritual muito alto, não só ele vai ser louvado, mas os pais dele também vão receber um louvor muito grande. Então, isso também tem um outro ensinamento lindo na Torá. Está escrito que o Yaakov Avinu, ele fugiu do Esav, o Esav quer matar ele, que ele pegou a primogenitura, o Esav viu isso como um roubo, óbvio que não era um roubo, óbvio que o Esav tinha vendido a primogenitura para o irmão dele, para o Yaakov, mas o Esav é aquele que ele não quer muita conversa, ele ia matar o irmão dele para resolver o problema, e a Rivka, num nível de Ruach HaKodesh, ela tinha um nível quase de profecia, que ela entendeu que o Esav quer matar o Yaakov e mandou ele embora. Falou, Yaakov, sai daqui, vai lá para a casa do Lavan, Bezrat Hashem fica um tempo lá, depois você volta. A hora que tiver tudo mais tranquilo, você pode voltar. No final das contas, está escrito que o Yaakov ficou 36 anos fora de casa. Ele ficou muitos anos, né, trabalhando na casa do Lavan, teve que trabalhar por Rahel, teve que trabalhar por Leá, depois teve que trabalhar para juntar um pouco de sustento para a família dele, e tem o tempo da viagem, tiveram algumas paradas que ele fez na volta. Então, no total, ele ficou 36 anos fora de casa. Está escrito que pelo tempo que ele ficou fora de casa, e ele não honrou os pais dele, ele não fez a mitzvah de Kibud Avem, mitzvah de honrar os pais, que é justamente a mitzvah onde o Esav, apesar de ser um perverso, um urachá, essa mitzvah ele cumpria com perfeição. Então, o Yaakov Avinu, ele foi castigado com 22 anos sem o seu filho preferido, sem o Yosef. Pelos 22 anos que ele ficou fora de casa, ele foi castigado 22 anos sem o seu filho preferido. A gente acabou de falar que ele não ficou 22 anos fora de casa, ele ficou 36 anos. Por que esses 14 anos também não entraram na conta da falta de Kibud Avem, da falta de honrar o pai e a mãe? Esses 14 anos, o Yaakov passou estudando na Yeshiva de Shem e de Ever, os descendentes de Noah. Então, ele passou 14 anos estudando Torá, a transmissão oral da Torá, que já existia desde Adam Arishon, já existiam as transmissões que Deus tinha dado, né, de todos os conhecimentos da Torá, e o Yaakov passou 14 anos na Yeshiva. Esses 14 anos foram contados como se ele cumpriu a mitzvah de Kibud Avem, ele honrou os pais, porque não existe honra maior para os nossos pais do que ter um filho que, Baruch Hashem, pode se dedicar para estudar a Torá, para manter a Torá aqui no mundo, para passar a Torá para as futuras gerações. Então, assim também a mãe do Rabi Yoshua ben Hanania fala, Ashrei Yoladeto, o Rabi Yoshua ben Hanania, feliz é aquela que deu a luz para um filho tão especial, um filho tão elevado. Não só ele recebe o louvor, a mãe dele também está sendo louvada por ter conseguido criar um filho tão especial como esse. Mas, olha que interessante, tem uma outra explicação que traz
o Rav Ovadia Barternura, as coisas não caem do céu. A gente precisa, ou melhor, as coisas caem do céu. Tudo que a gente tem é Hashem que manda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente na área espiritual. Então, a gente sabe que a Kol Mina Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, tudo vem dos céus, tudo já está decretado nos céus, menos o nosso temor a Deus. Isso é uma conquista, isso eu preciso trabalhar para conquistar o meu temor aos céus, o meu lado espiritual. Então, olha o que o Barternura fala, que antes do nascimento, antes do Rabi Yoshua ben Hanania nascer, quando ela estava grávida, o Barternura fala que a mãe dele ia em todos os centros de estudo de Torá e pedia para que as pessoas rezassem para que o filho dela fosse tzadik. Olha que coisa incrível. Antes do nascimento dele, a mãe já ia em todos os centros de Torá para rezar por ele, para pedir que os Talmidei Rachamim, os grandes sábios de Torá, rezassem para que o filho dela fosse alguém grande. Então, Baruch Hashem, a gente viu que saiu um dos maiores da geração dele. Fora isso, também está escrito que depois que ele nasceu, ela colocava o berço do filho dele dentro do centro de estudos. Para quê? Para que o filho passasse o dia inteiro escutando as palavras de Torá dos sábios que estavam estudando. Então, quer dizer, uma mãe que não é que ela esperou cair do céu a grandeza do filho, ela correu atrás, desde o ventre dela, ela pedia brachá para os Talmidei Rachamim, ela correu atrás, ela colocou o filho para receber boas influências, e Baruch Hashem, ela recebeu como recompensa um filho que foi um dos pilares da sua geração. Isso ensina para a gente também muito importante, espiritualidade não vai cair do céu, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte, rezar para Hashem, ter misericórdia da gente, mandar para a gente entendimento. Aqui a dona Yafa, eu vou no final eu respondo, só para não fugir aqui do assunto principal. Então, olha que impressionante o quanto a gente tem que se esforçar para ter espiritualidade. Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente realmente não correr atrás, infelizmente, a gente não vai conseguir ter sucesso espiritual. Então, aqui a mãe do Rabi Yoshua ben Hanania fez a parte dela e Hashem teve misericórdia e mandou sabedoria para o filho dela. Rabi Yossi HaKohen, Hassid. O Rabi Yossi HaKohen é Hassid, é aquele que faz até mais do que Deus pediu para ele, aquele que está sempre querendo melhorar as mitzvot, fazer cada vez mais bonito, com um embelezamento em cada mitzvah que ele faz. Esse era o Rabi Yossi HaKohen. Rabi Shimon ben Netanel Irechet. O Rabi Shimon ben Netanel, ele tem temor dos pecados. Pergunta aqui o Rav Ovadia Barternura, peraí, temor aos pecados, muita gente tem. Baruch Hashem, não faltam pessoas que têm temor de fazer transgressões, que querem fazer a coisa certa. Por que aqui, de repente, está falando de um grande louvor para um dos 5 maiores sábios da geração, que ele tem temor ao pecado? Então, o Rav Ovadia Barternura, ele responde que, na verdade, não só como a gente, Bezrat Hashem, a gente tem o medo, a gente tem um medo positivo de não querer fazer coisas erradas, de querer caprichar, fazer as coisas de acordo com a Halachá, como Deus ensinou para a gente, mas, às vezes, a gente tropeça. Aqui, o que a Torá está ressaltando sobre o Rabi Shimon ben Netanel é que ele se cuidava até das coisas que poderiam levar a uma transgressão. Quer dizer, ele fazia um nível de rigorosidade ainda maior para não chegar nem perto. Então, ele não tinha medo só de errar, ele tinha medo de chegar perto de uma transgressão. Então, tudo ele fazia de uma maneira muito mais rigorosa para nunca chegar nem perto de cometer, lo além, uma transgressão. Rabi Elazar ben Arah, que mayan amidgaber. E o Rabi Elazar ben Azar é como um manancial de água que cada vez ele fica mais forte, cada vez ele fica mais poderoso. Então, qual é o traço de caráter aqui? Qual é o louvor que está sendo falado do Rabi Elazar ben Arah? Ele é alguém que está sempre questionando, ele quer sempre entender num nível mais profundo,
ele sempre quer saber um pouco mais, ele nunca se acomodava no nível dele. Falava, olha, Baruch Hashem, eu já tenho Torá, eu já faço as mitzvot, eu não tenho mais para onde crescer. Não, não. Ele sabia que sempre dá para crescer mais, ele entrava em todos os tipos de discussão, porque ele quer se aprofundar cada vez mais, entender cada vez melhor como as coisas funcionam. Então, por isso, ele é como um mayan, um manancial, que está sempre se fortalecendo no estudo da Torá, está sempre aumentando os seus conhecimentos. O Ayalmer e o Rabi Yochanan ben Zakkai, ele falava, Imiyu kol chochmei Israel bekaf mosnaim, se a gente colocasse todos os sábios do povo judeu em um prato da balança, Veliezer ben Urkenus bekaf shniah, e o Eliezer ben Urkenus, aquele que não perdia uma gota de Torá, tudo que ele aprendia, ele conseguia internalizar isso de uma maneira tão profunda que ele não perdia nenhuma gota. Então, se ele tivesse sozinho num prato da balança e todos os sábios de Torá da geração dele tivessem no outro prato da balança, Machria et kulam, ele ia preponderar sobre todo mundo. Então, aqui, para mostrar a importância de quando a gente estuda, a gente tentar guardar o que a gente estudou. Uma das maneiras se chama Hazara, a gente voltar ao que a gente estudou. Se a gente escuta uma vez só, normalmente a gente escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro, e um ano depois, quando a gente escuta de novo, é como se fosse a primeira vez na vida. As pessoas que fazem Hazara, que elas repetem, e depois da aula elas anotam, elas leem de novo, elas estão colocando no coração, gravando no coração, para Bezrat Hashem nunca mais esquecer. Então, a Torá quer louvar aquele que consegue chegar nesse nível, que Baruch Hashem, ele consegue estar no prato de uma balança sozinho e o peso dele ser maior do que todos os outros sábios do povo judeu. Abba Shaul Omer Mishmo, e o Abba Shaul falava em nome do Rabi Yochanan ben Zakkai, e miyu kol chochmei Israel bekav mosnaim, verab Eliezer ben Urkenus avimahem, Rabi Elazar ben Arach bekav shniah, machriet kulam. Ele fala diferente, aparentemente uma contradição, em nome do Rabi Yochanan ben Zakkai, falou, não, se tivessem todos os sábios em um prato da balança, inclusive o Rabi Eliezer ben Urkenus, e do outro lado da balança, o Rabi Elazar ben Arach, que a gente falou que se compara com aquele que está no manancial de água que se fortalece cada vez mais, alguém que está sempre discutindo, sempre querendo aprofundar e saber, esse ia preponderar sobre todo mundo. Então, Rav Ovadia Mibartenur, ele explica, aqui não tem nenhuma contradição, os dois ensinamentos são em nome do Rabi Yochanan ben Zakkai. Um está falando em termos do estudo, em termos de lembrança do estudo, óbvio que o Rabi Eliezer ben Urkenus, ele é o mais forte de todos, ele não esquece uma palavra de Torá. Então, em termos da lembrança de tudo que você estudou, o Rabi Eliezer ben Urkenus, ele é com certeza o mais importante. E, enquanto isso, em relação a se aprofundar na Torá, sempre querer acrescentar um pouco mais, acrescentar entendimento, isso o Rabi Elazar ben Arach, ele seria preponderante sobre todos os outros sábios da geração dele. Então, isso foi a Mishnah Het. Agora a gente vai chegar numa Mishnah extremamente importante, uma Mishnah que começa com uma pergunta fundamental que a gente todos os dias tem que se perguntar na nossa vida. Omar Lahem, o Rabi Yochanan ben Zakkai perguntou para os alunos dele, esses 5 alunos exemplares dele, ele perguntou, Tseu ureu eizeu iderech yeshara sheidbak ba adam. Eu quero que vocês saiam e vejam, aprendam qual é o melhor caminho, o caminho mais reto que a pessoa tem que andar na vida dele. Quer dizer, tem que procurar qual é o caminho mais reto na vida, para que através de você encontrar isso, é esse o caminho que você vai se esforçar todos os dias da tua vida para você cumprir. Então, qual é o caminho? Isso a gente todos os dias de manhã deveria se perguntar qual é o caminho que eu preciso andar na minha vida, que é o caminho ideal. Ele vai trazer as 5 opiniões e vamos ver qual das 5 que vai ser a opinião mais forte, a opinião preponderante sobre as outras. Rabi Eliezer Omer, o Rabi Eliezer, ele dizia Ain Tová,
A gente já falou um pouquinho, né? Quando a gente falou sobre o Bilam, a gente já falou sobre o Ain Tová. Ain Tová é sempre ver as coisas de maneira positiva, sempre tentar ver as qualidades de cada um, as coisas boas, não ficar sendo negativista, não ficar o tempo inteiro reclamando e está tudo ruim, e está tudo negativo. Tenha Ain Tová. Isso, de acordo com o Rabi Eliezer, é o caminho mais reto que a pessoa ela tem que ter na vida dela. Olha o quanto é importante a gente aprender a olhar as coisas de maneira correta, a olhar as qualidades das pessoas, mesmo uma situação que está difícil, a gente conseguir olhar a parte, Baruch Hashem, a parte boa. Aqui eu já trouxe algumas vezes, Baruch Hashem, algumas pessoas aqui do grupo da Sharibiná já me perguntaram se podia rezar para Hashem para a pandemia não terminar. Por quê? Porque conseguiram enxergar Baruch Hashem o lado positivo de poder estudar mais Torá, de poder estar mais em casa com a família. A gente está numa vida tão corrida, Baruch Hashem, muita gente conseguiu perceber, mesmo nessa pandemia, que tem um lado positivo. Então, isso é incrível, mesmo com óbvio, a gente tem que sentir a dor de todo mundo que está passando por dificuldades, que está passando por perdas, mas olha que incrível a gente conseguir, numa situação tão difícil dessa, a gente, Baruch Hashem, conseguir olhar as coisas com Ain Tová, com bom olho, olhar sempre as coisas de forma positiva. E um outro ponto também do Ain Tová, que seria a pessoa, ela tá saciada com o que ela tem. Ela não está toda vez procurando e mais, ela precisa mais. Não, o que ele tem na vida está bom. Então, isso é uma das qualidades mais importantes do ser humano. Por quê? Porque essa pessoa vai estar sempre feliz. Baruch Hashem, se ela está feliz com o que ela tem na vida, então, Baruch Hashem, ela vai, se ela está satisfeita com o que ela tem, então, Baruch Hashem vai conseguir estar sempre feliz, porque o que ele tem, ele está contente. A gente tem que sempre tentar, Bezrat Hashem, olhar o lado positivo, estar feliz, olhar o copo meio cheio e não o que falta no copo. Rabi Yoshua Omer, Haver Tov. O Rabi Yoshua fala que a melhor coisa na vida é ser e ter um bom amigo. A gente já explicou também o conceito do bom amigo. Bom amigo não é só aquele cara que vai na festa junto, aquele cara que conta piada. O bom amigo é aquele que vai te influenciar para coisas boas. O bom amigo é aquele que é o último a ir embora. O bom amigo é que vai estar com você nas dificuldades. Hoje a gente tem um problema muito grande. Hoje a gente tem os amigos de internet. Então, hoje em dia se mede a popularidade de alguém com o número de amigos que ele tem no Facebook, que ele tem no Instagram, que ele tem em todas essas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Infelizmente, acaba as pessoas usando isso para achar que elas são melhores que os outros. Olha quantos amigos eu tenho nas redes sociais. Por que isso é vazio? Porque, no fundo, quando a pessoa precisar de alguém, aqueles 2.000, 3.000 amigos do Facebook não vão estar lá. Amigo de verdade é aquele que vai estar lá nas dificuldades, que vai te abraçar nas alegrias e que vai chorar junto com você nas dificuldades, que vai estar sempre com aquele ombro amigo para você chorar quando precisar. Pode ser às 2 da tarde, pode ser às 2 da manhã. Isso poucas pessoas têm na vida. No fundo, a gente tem pouquíssimos bons amigos. Uma das coisas mais importantes é realmente a gente procurar boas amizades, procurar boas influências e, acima de tudo, procurar ser um bom amigo. Não só procurar bons amigos, que para os outros a gente possa ser bons amigos, estar sempre oferecendo ajuda. O bom amigo é aquele que também sabe dar bronca, não é aquele que só passa a mão na cabeça. Isso não é um bom amigo. Bom amigo é aquele que, quando precisa, ele dá bronca também. Quando ele vê o amigo dele que ele se importa fazendo uma coisa errada, ele tem que dar bronca. Isso é um amigo de verdade. Vale a pena a gente se dedicar para identificar quem são nossos amigos verdadeiros e cultivar essa amizade. Rabi Yossi Omer, o Rabi Yossi diz, Shachen Tov, ter um bom vizinho. Por que ter um bom vizinho? Interessante. Aqui eu tenho um vizinho que ele escuta até as 4, 5 da manhã, música alta. Então, o que significa um bom vizinho? Bom vizinho é aquele que se importa com você,
O bom vizinho é aquele que no dia a dia ele vai, porque o tempo inteiro com os amigos você não encontra o tempo inteiro, mas vizinho você encontra o tempo inteiro. Então, o bom vizinho é aquele que é uma boa influência para você. A gente tem que procurar lugares com boas vizinhanças. Não adianta a gente achar que nós somos super-heróis, que nós estamos acima de qualquer influência do ambiente. O Briskerov uma vez foi procurado por um homem que queria fazer uma pergunta para ele. Ele falou, Rav, eu tenho agora uma proposta para mudar de apartamento, mas para ir para um bairro, que é um bairro realmente que não tem muitos judeus que cumprem Torá e Mitzvot. Eu estou um pouco preocupado. Em termos do preço, o preço está muito mais barato. Então, em termos do preço, vale a pena. Mas, por outro lado, o bairro não é um bairro bom. Eu tenho medo pelos meus filhos. Então, o que eu faço? O Briskerov pediu para pensar um pouco sobre o assunto, o rapaz voltou na semana seguinte e o Briskerov falou, olha, eu te aconselho a você não se mudar. Vai ter más influências, eu acho que não vale a pena essa diminuição dos custos, não vai valer a pena o risco que você vai correr, mas ele chamou a atenção desse homem, ele falou, você está fazendo a pergunta de maneira equivocada. Na tua pergunta, você falou que estava preocupado pelas influências que os teus filhos iam ter. E tá errado, você também tem que estar preocupado com as influências que você vai ter na vida. Então, não adianta se preocupar só com os teus filhos. Você também recebe influências, todo mundo é influenciado pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta. Se você não tiver bons vizinhos, se você não está circundado por boas pessoas, você acaba, infelizmente, tendo influências negativas e a gente, sem perceber, acaba caindo. Então, o Shachen Tov, num certo sentido, é ainda mais importante que o Haver Tov, porque o Haver você vê de vez em quando e o vizinho você vê o tempo inteiro. Então, a gente tem que ser até mais cuidadoso em ter bons vizinhos do que em ter bons amigos. Rab Shimon Omer, o Rab Shimon fala Aroe etanolad, aquele que vê o futuro. O que quer dizer? Não é profecia. Usar a tua sabedoria para entender as consequências dos teus atos. A gente tem que se esforçar, tudo que a gente faz na vida, a gente tentar pensar aonde esse ato ele vai terminar, o que vai acontecer agora vai ser importante na vida. Eu vou dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente entra em brigas, em discussões, a gente tem que parar para pensar, daqui a 10 anos, o quanto essa briga na minha vida ela vai valer a pena. Se é uma coisa que é correta, que precisa entrar, então entra. Mas se você vai ver que daqui a 10 anos você vai olhar para trás e você vai ter vergonha de ter brigado por isso, por que você está brigando por isso? Então, tudo a gente tem que saber, aroeta nolat, seja sábio, pensa nas consequências do que vai acontecer. O Rav Ovadia Mibartenur, ele fala ainda mais espiritualmente, lembra cada ato que você faz, o quanto você ganha com uma transgressão e o que você vai perder por toda a eternidade, o quanto você gasta para cumprir uma mitzvah, quer dizer, você perde aqui nesse mundo, mas o quanto você vai ganhar isso para toda a eternidade. Então, isso vai te ajudar, Bezrat Hashem, a equilibrar os teus atos e tentar fazer as coisas sempre da melhor maneira possível para que você possa ter benefícios não só hoje em dia. Pensa também a médio e a longo prazo. Vou dar um outro exemplo que a gente não usa essa sabedoria aqui, aroeta no lado. Tudo que a gente come hoje em dia vai ter um impacto sobre o nosso corpo lá para frente. Então, agora é gostoso comer gordura, agora é gostoso comer doces, agora é gostoso comer de maneira completamente desregulada, tudo que a gente tem vontade. Isso vai custar caro, isso tem um preço. O corpo vai cobrar lá na frente. Então, eis é o raham aroeta no lado. A pessoa que é sábia, ela consegue pensar o que vai acontecer na frente, e isso vai ajudar ela nas decisões de hoje. Não precisa ser profeta, não precisa ter Ruach HaKodesh, essa experiência de conexão espiritual com Deus. Usa a tua sabedoria para pensar nas consequências do teu ato. O quanto teus atos hoje, eles vão ser cobrados no futuro. Vale a pena. Olha a expressão que a gente usa em português, que a gente não presta atenção. Quando a gente fala vale a pena. O que é pena? Pena é castigo. Pena é castigo. Vale a pena. Olha, você vai ter um prazer. Você vai aproveitar alguma coisa agora. Vale o castigo que você vai ter por causa disso? A gente fala vale a pena o dia inteiro,
mas não para para pensar o que significa essa expressão tão profunda. E o Rabi Elazar, a última opinião, ele fala Lev Tov, a pessoa ter um bom coração. Aqui tem duas formas de entender. O bom coração é a pessoa ser generosa, ser agradecida. Isso é um dos traços de caráter realmente mais importantes para uma pessoa chegar em níveis elevados espiritualmente. Os nossos sábios falam que a principal característica que levou Avraham Avinu a chegar onde ele chegou foi o coração bom dele. O que tem a ver coração com todos os testes que Avraham ele venceu na vida? Avraham ele estava tão obstinado pelo coração bom dele, ele estava obstinado, ele precisa encontrar aonde está esse Criador do mundo que faz tantas coisas boas para mim. O coração bondoso dele não deixou ele descansar enquanto ele não encontrou no mundo o Criador do mundo, enquanto ele encontrou Hashem no mundo. Então, isso é um ponto do Lev Tov. E o Rav Ovadia Bartenura traz um outro ponto, ele fala que o coração ele é o motor de todos os atos. Todos os nossos atos começam no coração. Se você tem um bom coração, isso vai te levar para bons atos e isso vai te levar a conquistas espirituais. Tudo começa no coração. Se o coração ele deseja fazer coisas boas, isso vai levar a pessoa para um caminho bom, mas se Deus nos livre, ao contrário, o coração deseja coisas ruins, isso vai levar a pessoa para um caminho total de destruição. Agora ele vai fazer a pergunta ao contrário, né? Perdão, o Rav Yohanan Ben Zakkai, ele fala, Omar Lahem, falou Rav Yohanan Ben Zakkai para os 5 alunos dele, Roeani esdivrei Elazar Ben Arach midivrechem. Eu acho que a opinião do Rav Elazar Ben Arach, que ele falou Lev Tov, ele está acima de todas as outras respostas. Por quê? Shebichlal dvarav divrehem, porque as palavras de vocês está incluído nas palavras dele. Aquele que tem um bom coração, principalmente nesse sentido, que o coração é o motor para todas as conquistas. Quem tem um bom coração, quem tem comprometimento, quem vai atrás das coisas, vai conquistar todas as áreas da vida. Então, todas as áreas estão incluídas dentro desse conceito do Lev Tov. Agora, o Rabi Yohanan Ben Zakkai, só para a gente terminar, ele vai fazer a pergunta ao contrário. O que quer dizer a pergunta ao contrário? Omar Lahem, Seu Ureu, Eizoiderech Ra'a, Sheitrachek Mimeno Adam. Qual é o caminho ruim que a pessoa tem que se afastar completamente desse caminho ruim? Então, agora cada um vai dar sua resposta, que basicamente vai ser o oposto do caminho bom. Então, olha só, Rabi Eliezer Omer, o Rabi Eliezer diz, Ain Ra. Ain Ra aqui tem duas maneiras que o Bartenura ele explica. Ele fala que Ain Ra, a gente pode falar que é a inveja, né? A gente querer o que é dos outros, a gente nunca está contente com o que a gente tem. Ou Ain Ra é o que a gente falou, é o contrário de estar satisfeito, sempre eu quero mais, sempre o que eu tenho não está bom, não está suficiente. Então, são as duas coisas terríveis que acabam desviando a pessoa dos seus objetivos. Quando ele precisa muito do mundo material, ele acaba se afastando dos objetivos verdadeiros da vida dele. O Rabi Yoshua Omer, Haverá, a pior coisa que você pode ter no mundo é um mau amigo, alguém que, ao invés de te dar uma bronca quando você faz uma coisa errada, ele dá risada junto com você. Uma vez um aluno, ele me contou, aluno de Kiruv, um rapaz que estava muito afastado do judaísmo, e ele estava me contando que ele tem um bom relacionamento com o pai dele, que eles são muito amigos. Isso já por si só é um erro. O pai e o filho não são amigos, eles podem ter um relacionamento lindo, mas existe aqui uma hierarquia, vocês não estão no mesmo nível, o pai está acima do filho em respeito, em honra, então não pode falar que meu pai é meu brother, é meu amigão. Ele estava contando que uma vez ele bebeu tanto que ele apagou numa festa, ele estava numa balada, numa festa, ele bebeu, na gíria dos jovens, ele deu perda total, ele deu um PT nele mesmo, e às 3 da manhã os amigos tiveram que ligar para o pai dele para vir buscar ele. Eu falei, uau, que vergonha, teu pai deve ter te dado um sabão. Imagina, a gente voltou dando risada no carro. Falei, esse pai é um assassino, esse pai está ensinando o filho a destruir sua própria vida.
Então, a mesma coisa um amigo. O que é um amigo ruim? Aquele que não te aconselha, te vê fazendo coisa errada e fica em silêncio. Isso é a pior coisa que a gente pode ter. Aqueles amigos que você acha que pode contar com eles e na hora H eles desaparecem. Isso a gente tem que fugir de ter amigos desse e de também não ser um amigo desse, um amigo falso, um amigo só para as horas de festa, de churrasco, de coisas gostosas, mas na hora da necessidade a gente fugir. O Rabi Yossi Omer Shahendra, o Rabi Yossi fala ao contrário também do que ele falou antes, um mau vizinho que vai trazer más influências, que vai te o grande problema é que aos pouquinhos ele vai te influenciando negativamente e quando você percebeu já despencou. Rab Shimon Omer Alove veino meshalem, aquele que pede emprestado e não devolve, isso é o contrário do roeta nolada, aquele que pensa as consequências dos atos dele, porque aquele que empresta, pede emprestado e não devolve, ele mancha o nome dele, ele vai ficar com um nome ruim, ele nunca mais vai conseguir empréstimos e ele vai morrer de fome. Então, quer dizer, pensa no futuro. Se você não vai conseguir pagar, pense em como fazer, porque se você pedir emprestado e não pagar, e não se importar em pagar, tem muitas pessoas, infelizmente, conheci algumas situações de pessoas que pedem emprestado com intenção que eles não vão devolver. Quer dizer, eles pedem como se fosse empréstimo, mas a intenção deles é uma tzedakah, eles não devolvem. Então, isso é muito ruim, porque as pessoas depois não querem emprestar mais. E, por último, o Rabi Lazar Omer levra um coração ruim, e o Rabi Yochanan ben Zakkai, ele termina falando, Roe ani es divrei Lazar ben Arach me divrehen, shebichlal dvarav divrehem. Um coração ruim, a pessoa que não tem vontade, a pessoa que não tem um coração bondoso, a pessoa que não é generosa, essa pessoa não vai fazer nada na vida, não vai alcançar nada, talvez vai estar só voltada para o mundo material, vai destruir todas as características espirituais dela. Então, isso é a pior coisa, ter um coração ruim, ter um coração que não está conectado com Torá, com mitzvot, com crescimento espiritual. A melhor coisa que a gente pode ter na vida é um bom coração. Isso é que a gente precisa ter a karat hatov, saber reconhecer as coisas boas, saber agradecer, saber ajudar os outros, ser misericordioso, ver quem precisar de ajuda, seja um bom amigo, tenha o teu ombro sempre à disposição para aqueles que precisarem e, Bezrat Hashem, se a gente conseguir trabalhar o nosso coração dessa maneira, que a gente vai conseguir crescer muito e que a gente vai melhorar como seres humanos, Bezrat Hashem se aproximando cada vez mais do comportamento do nosso Criador do mundo.